Charles Leclerc acaba de jogar uma bomba no debate mais polêmico da Fórmula 1 atual. Será que a categoria precisa mesmo de mais mudanças para conquistar novos fãs? Ou está na hora de parar de mexer no que já funciona? O piloto da Ferrari não poupou palavras ao se posicionar contra algumas das propostas mais radicais que estão sendo discutidas nos bastidores. E suas declarações podem mudar completamente o rumo das negociações para o futuro da categoria. Mas antes de entendermos o que Leclerc realmente disse, precisamos mergulhar no cenário explosivo que está se formando na Fórmula 1. Stefano Domenicali, o chefe da categoria, está pressionando por mudanças cada vez mais ousadas no formato dos fins de semana de corrida. O motivo? Conquistar uma audiência mais jovem e diversificada, que supostamente precisa de mais emoção e imprevisibilidade para se interessar pelo esporte. Entre as ideias mais polêmicas está o conceito de grid reverso, onde os pilotos mais rápidos largam atrás e os mais lentos na frente, criando uma confusão total na pista. Ao mesmo tempo, a discussão sobre o futuro dos motores está pegando fogo nos bastidores. Desde 2014, a Fórmula 1 usa os motores híbridos V6 Turbo, que são silenciosos e tecnologicamente avançados, mas que muitos fãs consideram sem alma comparados aos rugidos ensurdecedores dos antigos V8 e V10. Os fabricantes, junto com a FIA e a própria Fórmula 1, já estão praticamente alinhados sobre uma volta aos motores V8, mais baratos e simples, mas a implementação ainda está travada em discussões técnicas e políticas que se estendem até 2031. O que torna toda essa situação ainda mais tensa é o contexto atual da temporada 2025. A Ferrari vive uma temporada decepcionante, com possibilidade de terminar sem vitórias pela primeira vez desde 2021-2025 F1 Teammate Head-to-Head Battles, Qualifying, Sprint and Race Stats, Crash to Net. Enquanto isso, Leclerc continua se destacando em relação ao seu companheiro Lewis Hamilton 2025 F1 Teammate Head-to-Head Battles, Qualifying, Sprint and Race Stats, ATH, Crash.net, mostrando que mesmo em momentos difíceis, ele mantém sua performance em alto nível. Essa situação de pressão torna suas opiniões sobre o futuro da categoria ainda mais relevantes. E foi exatamente nesse clima tenso que Charles Leclerc decidiu dar sua opinião franca sobre o assunto durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. O piloto monegasco foi direto ao ponto. Ele acredita que o número atual de corridas sprint é suficiente e que não gostaria de ver o calendário expandido ainda mais. F1. Charles Leclerc and Lewis Hamilton share ideas on sprint races, reverse grids and 2026 rules. Mas a declaração mais impactante veio quando ele falou sobre grid reverso. Leclerc foi categórico. Isso não faz parte do DNA da Fórmula 1. Aqui está o ponto crucial da discussão que divide a categoria. Leclerc concedeu que o grid reverso pudesse fazer sentido em fins de semana com corridas sprint, mas não no Grande Prêmio principal F1. Charles Leclerc and Lewis Hamilton share ideas on sprint races, reverse grids and 2026 rules. Para o piloto da Ferrari, a Fórmula 1 já está no ponto ideal e não precisa ser reinventada. É uma posição que vai na contramão total das pressões comerciais que a categoria vem sofrendo para se tornar mais espetacular e imprevisível. Mas onde Leclerc realmente mostrou paixão foi ao falar sobre os motores. O piloto de 27 anos cresceu ouvindo o rugido dos V10 e V8 durante sua infância em Mônaco, e não escondeu a nostalgia. Ele disse que adoraria ter de volta aquele barulho ensurdecedor que fazia qualquer pessoa parar na rua quando um carro de Fórmula 1 passava. Para Leclerc, foi exatamente esse som que o fez se apaixonar pelo esporte.
e ele admitiu que os carros atuais simplesmente não causam mais aquela sensação de arrepiar que os antigos provocavam. A questão dos motores ganha uma dimensão ainda maior quando consideramos o impacto financeiro e técnico envolvido. Os atuais motores híbridos custam uma fortuna para desenvolver e manter, criando uma barreira gigantesca para novos fabricantes entrarem na categoria. Os propostos motores V8 seriam substancialmente mais baratos e acessíveis, democratizando a participação e potencialmente criando uma competição mais equilibrada entre os fornecedores. Essa declaração de Leclerc ganha um peso imenso quando consideramos sua posição no grid atual. Ele é um dos pilotos mais respeitados e influentes da categoria, alguém que viveu tanto a era dos motores antigos quanto a era híbrida atual. Sua opinião carrega credibilidade, porque ele não está falando apenas como nostalgia de fã, mas como alguém que pilotou ambos os tipos de carro e sabe a diferença na prática. Com 8 vitórias, 10 voltas mais rápidas e 48 pódios na Fórmula 1, além de recordes impressionantes, Leclerc é uma voz que ressoa com autoridade. Charles Leclerc, Wikipédia. A posição de Leclerc também reflete uma tensão muito real dentro da Fórmula 1. De um lado, temos a pressão comercial para tornar o esporte mais atrativo para novos públicos, especialmente os mais jovens que supostamente precisam de mais ação e menos previsibilidade. Do outro lado, temos os puristas e muitos pilotos que acreditam que a essência da Fórmula 1 está justamente na meritocracia pura, onde o melhor piloto com o melhor carro vence, sem artifícios ou manipulações de formato. O que torna essa discussão ainda mais interessante é o timing perfeito. A Fórmula 1 está vivendo um momento de popularidade mundial sem precedentes, especialmente depois do sucesso da série Drive to Survive da Netflix. A audiência cresce ano após ano, os números de engajamento nas redes sociais explodem e novos mercados são conquistados constantemente. Será que realmente é necessário mexer em uma fórmula que está funcionando tão bem? Ou será que a categoria corre o risco de perder sua identidade em busca de audiência instantânea? Leclerc parece acreditar firmemente que não. Para ele, a Fórmula 1 atual já oferece o equilíbrio ideal entre tradição e inovação, entre espetáculo e autenticidade. As corridas sprint, introduzidas em 2021, já adicionaram uma camada extra de emoção aos fins de semana sem comprometer a essência do esporte. Aumentar ainda mais essa dose ou introduzir elementos artificiais como grid reverso poderia, na visão do piloto, descaracterizar completamente o que faz a Fórmula 1 ser especial. A ironia é que essa discussão acontece justamente quando a Fórmula 1 confirmou 6 corridas sprint para 2026, incluindo o retorno de sprint em Silverstone e as primeiras corridas de sábado em Zandvoort e Singapura, F1. SS, Charles Leclerc and Lewis Hamilton share ideas on sprint races, reverse grids and 2026 rules. Enquanto a categoria expande o formato sprint, vozes como a de Leclerc alertam para os riscos de ir longe demais nessa direção. Mas e você? Concorda com Leclerc que a Fórmula 1 deve ficar como está? Ou acredita que mudanças mais radicais são necessárias para o futuro do esporte? Será que o retorno aos motores V8 realmente traria de volta aquela magia que muitos fãs sentem falta? Ou isso seria apenas nostalgia custosa? E o grid reverso seria uma revolução positiva que democratizaria as vitórias ou o fim da meritocracia na categoria máxima do automobilismo? A opinião de Leclerc pode ser apenas o começo de um debate que definirá os próximos 10 anos da Fórmula 1. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para não perder nenhum debate quente da Fórmula 1 e ative o sininho porque toda semana temos análises exclusivas dos bastidores mais polêmicos da categoria.